Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esta semana iremos falar da obra de Taciano o Sírio, mais especificamente do Discurso contra os Gregos. A obra encontra-se no segundo volume da Patrística, Padres Apologistas. Eu me chamo Davi Saboia Brito, você está no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Como eu expliquei no primeiro vídeo deste canal, foi justamente a obra de Taciano o Sírio, esta obra que iremos iniciar o estudo no vídeo de hoje, que me deu, digamos assim, coragem para iniciar este trabalho, tá bom? Foi justamente nela que eu encontrei um trecho que me apresentou uma certa dificuldade e que me pareceu interessante dividir então digamos assim, esse fruto das minhas pesquisas com quaisquer outras pessoas que estivessem estudando a patrística. Então, foi justamente daqui que surgiu essa ideia de, quem sabe, assim, criar um espaço de debates, né? A partir justamente das dificuldades que eu fosse encontrando na obra, e que, evidentemente, como eu expliquei também no primeiro vídeo, o canal está aberto para a exposição de quaisquer outras dificuldades que qualquer um daqueles que nos acompanham deseja expor, para que possamos voltar a essas dificuldades e discutir aqui no canal, né? Realmente um espaço para isso, para a gente fazer esta discussão em cima desses trechos mais difíceis que a patrística poderia nos apresentar. E eu creio que a partir de hoje, ou seja, a partir deste vídeo, nós iremos agora fazer uma sequência diferente de vídeos, né? Ou seja, a minha ideia é fazer um vídeo introdutório sobre o livro em questão, que, por exemplo, é o vídeo atual, e a partir daí, com base em cada um dos problemas encontrados, faríamos um vídeo em especial para este problema, como eu indiquei no segundo vídeo desta sequência aqui no canal, tá? Em que, se eu não me engano, o título era justamente sobre a nomenclatura que utilizaríamos no canal, tá bom? Então eu vou seguir justamente aquela nomenclatura em cima de cada um desses problemas que formos encontrando ao longo das obras daqui em diante, tá bom? Bom, então vamos iniciar justamente falando um pouco a respeito deste trabalho, será o foco deste vídeo, e a partir daí, nos vídeos seguintes, a gente vai fazer discussões mais específicas dentro da mesma obra, tá bom? Bom, como sempre iniciamos por uma breve biografia, e não há por que ser diferente hoje. De modo que Taciano ele nasce então por volta de 120, de acordo com ele próprio, em terra dos assírios, e vem de uma família pagã, ou seja, não era cristão, não era muçulmano, nem era judeu. Ele aprimora seus estudos em grego, em contato com a cultura grega, e desde sempre ele é um pesquisador inquieto, o que faz com que ele não só conheça diversas religiões, como tenha participado de várias delas. Foi só em 152 que ele tem contato com as escrituras cristãs, provavelmente em Roma, e a partir daí ele passa a ser aluno de Justino de Roma. Bom, Justino de Roma nós iremos encontrar no volume 3 da Patrística, tá bom? Nosso próximo livro a ser estudado. E, bom, Justino de Roma foi um filósofo cristão e apologista do segundo século depois de Cristo, que estabeleceu uma escola em Roma onde ensinava filosofia e defendia o cristianismo. Taciano passa então a ser aluno de Justino, um brilhante aluno de Justino, e o segue até a sua morte. Bom, após a morte de Justino, por volta de 165, Taciano começa a se afastar da igreja, inclinando-se para diversas heresias, dentre as quais, por exemplo, a gente pode citar a abstinência da carne e do vinho, o que fez com que, durante a Eucaristia, tanto ele quanto seus seguidores substituíssem o vinho por água, né, o que fez até com que recebessem
o apelido engraçado de aquáticos, né? Bom, como eu disse, ele volta então para o Oriente e continua seus estudos, mais voltados para certas heresias, e vem a falecer em 180, por volta de 180, em local ignorado. Bom, com relação às obras, há indícios de que Tassiano tenha produzido diversas delas, contudo, apenas duas restaram. Uma delas é uma coletânea, é uma fusão dos 4 evangelhos. Na verdade, são de 5, porque ele ainda utiliza o evangelho apócrifo segundo os Hebreus. E essa obra foi usada pela Igreja Siríaca até o século V, embora ela tenha certas tendências heréticas, ela nunca foi condenada pela Igreja. E de modo que a sua composição se deu quando Tassiano volta então ao Oriente, ou seja, após a morte de Justino de Roma. Bom, a segunda obra que se tem dele é justamente o Discurso contra os Gregos, que é a obra que, como eu acabei de dizer, encontramos aqui na Patrística, e é a única de suas obras que restou realmente por inteiro. Trata-se de um ataque impiedoso contra a cultura e filosofia gregas, né, como é característica das obras dos padres apologistas, e isso por um lado. Do outro lado, trata-se de um esforço também de mostrar a superioridade do cristianismo com relação a tanto a cultura quanto a filosofia grega, que, como eu havia explicado em vídeos anteriores, trata-se justamente da característica fundamental dos padres apologistas, né? Bom, o texto apresenta um autor inquieto, às vezes um pouco passional, às vezes com escrita até um pouco violenta, mas apesar disso o livro possui grande importância, tá bom? A data da sua composição é algo entre 170 e 172. Bom, com relação à estrutura e conteúdo, eu separei algumas anotações aqui que gostaria de apresentar para vocês. A obra compõe-se de 42 capítulos, o que a torna um pouco maior do que as últimas que estudamos, né? A carta de Ogneto e Aristides de Atenas, que na verdade era uma carta também. Então a obra já se inicia com um forte ataque à cultura grega, no capítulo 4. E aí nós temos uma exposição do conceito cristão de Deus, no capítulo 5, a relação de Deus com o Logos e da criação da matéria. No 6º, a doutrina da ressurreição e do julgamento. No 7º, ele descreve a criação dos homens e dos anjos. No capítulo 8º, a queda dos anjos e dos primeiros pais, que acarretou a introdução da idolatria e da astrologia no mundo. Do 9º ao 16º, ele desenvolve a demonologia e os meios que o homem possui na igreja para vencer os demônios, expulsar o pecado e atingir a imortalidade. E entre os capítulos 17 e 28, ele vai expor contínuos ataques contra as diversas opiniões dos gregos, tá? Acusando de origem demoníaca, ou seja, acusando a sua cultura de origem demoníaca. É isso? Assim como ele critica o uso de remédios e da medicina, assim, os espetáculos, enfim, ele faz uma crítica geral à cultura dos gregos. Os capítulos 29 e 30 formam um interstício biográfico, ele vai falar um pouco em como encontrou o cristianismo, e os capítulos 31 a 35, ele vai desenvolver argumentos mostrando por que a filosofia cristã é superior às demais. Nos capítulos 36 a 41, ele desenvolve um segundo argumento, considerando agora o argumento cronológico, ou seja, que o cristianismo é anterior à cultura dos gregos e que por isso ela é a correta. Já discutimos sobre esse argumento em vídeos anteriores. E o capítulo 42 é uma conclusão do livro. Bom, como eu havia explicado anteriormente, chegamos finalmente a uma obra em que eu precisarei provavelmente de mais 2 ou 3 vídeos em que iremos discutir pontualmente alguns problemas
com os quais eu esbarrei aqui no texto, mas problemas no sentido de dificuldade de minha parte de compreensão. Então é justamente as considerações que eu fiz sobre essas passagens mais difíceis que eu gostaria de apresentar nos próximos vídeos a respeito ainda desta obra, né? Bom, mas para falar sobre a obra em si, eu diria sim que já é uma obra mais complexa do que as que nós enfrentamos até então, principalmente porque fica difícil separar nela aquilo que ainda hoje é válido dentro do catolicismo ou não. Então eu tentarei apontar isso na medida que eu conseguir, evidentemente, nos vídeos mais específicos sobre cada um desses pontos. Contudo, fora a dificuldade de se compreender certos textos nesta obra inseridos, o livro possui uma beleza excepcional. É essa segurança que Tassiano passa ao justamente fazer essa crítica aos gregos, não só a cultura como não só a cultura, mas a filosofia dos gregos, mostrando a filosofia católica como algo superior, que faz com que este trabalho, neste aspecto, ele ainda consiga ser mais belo que as duas cartas que estudamos anteriormente. Ele realmente faz um trabalho mais extenso, um trabalho mais aprimorado, e traz aqui dentro algumas passagens muito bonitas, como por exemplo, uma muito curiosa, quando ele vai falar da geração do verbo por participação, ou seja, quando ele vai falar da criação do mundo a partir de Deus, e mostrando que Deus ele não se diminuiu ao criar o mundo. Vai justamente descrever aqui uma passagem tão bonita que, quando eu a li pela primeira vez, me fez lembrar justamente alguns momentos em que, quando meus filhos eram pequenos, eles disputavam um pouco o amor paterno por achar que você gostava mais de um do que do outro, e não conseguiam entender que o amor ele não precisa, ao dar amor para um filho, aquele amor não se esvai, né? Ele não se acaba. Então ele não vai se desgastar porque você dá amor para um e não deu para o outro num dado momento, né? Aquele momento e surge ali aquele ciúme entre as crianças que acaba sendo desnecessário, porque justamente o amor é isso. E ele faz uma imagem aqui explicando justamente essa criação do mundo por participação, que é maravilhosa. É justamente o que? Ele vai mostrar que se você tem, por exemplo, uma vela, e o fogo dessa vela você utiliza para acender uma outra vela, aquele fogo da primeira vela não se diminuiu, né? Mas você produziu um novo fogo e os dois fogos podem ter a mesma intensidade e não houve, a partir daí, a diminuição do fogo inicial. A gente pode, evidentemente, associar isso, por exemplo, ao amor de Deus, ao amor que nós sentimos pelas pessoas, que amar um filho não vai fazer com que esse amor se desgaste e que você vai amar o outro menos por causa disso. A passagem é justamente o seguinte, né? Da mesma forma que de uma só tocha se acendem muitos fogos, mas o fato de acender muitas tochas não diminui a luz da primeira, assim também o Verbo, procedendo da potência do Pai, não deixou sem razão aquele que o havia gerado. É assim que eu mesmo estou falando e vós me escutais, e certamente não porque a minha palavra passe a vós eu fico vazio de palavras ao conversar convosco. Ao emitir a minha voz, eu me proponho ordenar a matéria que está desordenada em vós. Da mesma forma que o Verbo, gerado no princípio, depois de fabricar a matéria, gerou por sua vez ele próprio para si mesmo a nossa criação. Também eu, regenerado à imitação do Verbo e compreendido que tenho a verdade, trato de organizar a confusão da matéria cuja origem participo. Com efeito, a matéria não é sem princípio como Deus, nem por ser princípio é igual a Deus em poder, mas foi criada e não foi criada por outro, e sim por aquele que é criador de todas as coisas.
Bom, na semana que vem iremos discutir passagens mais específicas desta mesma obra, Discurso contra os Gregos, de Taciano Cílio. Bom, espero encontrar todos vocês lá. Um forte abraço para todos, uma boa semana e que Deus os abençoe.